Fala Rockets, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Jornada Rocket. Eu sou Rafa Magalhães, destravador de línguas. E olha só, daqui a pouquinho eu vou estar explicando por que eu fui mandado embora do meu primeiro trabalho aqui no Brasil quando voltei, que foi dar aula de inglês. Fui mandado embora do curso de inglês e eu vou explicar o porquê disso daqui a pouquinho. Bem-vindos a mais um vídeo do Jornada Rocket. E é verdade, eu fui mandado embora do meu primeiro trabalho. Cheguei aqui no Brasil em 2010, depois de alguns anos vivendo nos Estados Unidos, e eu queria procurar um emprego. Fui procurar um emprego, fiz algumas entrevistas de emprego, e olha só que interessante, em todas as entrevistas de emprego eu fui aprovado, precisavam de inglês, em nenhum momento me perguntaram inglês, mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Mas olha só, então eu tava lá o meu trabalho era trabalhar numa plataforma de petróleo, dando aula de inglês para as pessoas que trabalhavam naquela plataforma de petróleo. O meu primeiro emprego foi assim que eu entrei no mercado offshore, foi assim que eu comecei a minha vida, minha carreira no mercado offshore. Eu comecei como uma terceirizada, um curso de inglês até famoso aí no mercado. Eles tinham um departamento, uma repartição, que trabalhavam com os clientes offshore e mandavam professores para bordo para ajudar eles a dar aula, a aumentar a comunicação, melhorar a comunicação de bordo, ajudavam aos brasileiros a se comunicarem com os estrangeiros e também davam aula de português para os estrangeiros para se comunicarem melhor com os brasileiros. A intenção era melhorar a comunicação a bordo. Trabalhei em várias empresas, várias plataformas de petróleo através dessa empresa. Mas por que eu fui mandado embora de lá? Por que eles resolveram assim, pararam, me tiraram da parte de inglês, de professor de inglês, e me colocaram só na parte de tradução, parte que eu subia para bordo e fazia traduções de reuniões, fazia traduções de problemas entre funcionários e fazer a tradução de documentações. Por que eles fizeram isso? Porque eu vou te contar. Quando eu cheguei lá para dar aula, antes de você subir para bordo, antes de você começar a dar aula, mesmo eu nunca tendo dado aula na minha vida, assim, de gramática, de inglês em si, eles pegam você, eles me contrataram e eu passei tipo um bootcamp. Eu fiquei 2 semanas numa sala de treinamento com eles durante o dia inteiro para eles me ensinarem como que eu tinha que dar a aula que eles queriam que eu desse, como que eu tinha que dar a aula que eles precisavam, como que eu ia dar a metodologia deles, entregar a metodologia deles. Beleza, muito interessante a metodologia deles, era realmente diferente da maneira como eu tinha visto inglês na minha vida quando eu era muito novinho, mas como eu falei pra vocês já algumas vezes, o único curso de inglês que eu fiz quando eu era bem criança, adolescente, foi só dois semestres. E eles tinham um approach diferente, eles já tinham uma promessa diferente. Eu venho de uma época que o camarada fazia curso de inglês que levavam 13 anos. Eu venho de uma época onde o curso de inglês que entregava inglês em 4 anos, o pessoal falava, uau, 4 anos é muito rápido, é impossível. E aí, esse curso começou com uma promessa interessante, que eu entrego para você o inglês em 18 meses, em 1 ano e meio. Eu falei, uau, gostei desse negócio aí, vamos ver qual é a parada. Eu já fazia, nessa época, palestras sobre o Fale Inglês em 2 meses. Eu já ajudava pessoas que vinham comigo para procurar o inglês, porque queriam saber falar inglês, me encontravam, me conheciam, amigos meus, conhecidos meus, e falava, Rafa, me dá dica, me ajuda, me ensina como falar inglês, que eu preciso do inglês. Eu morava lá nos Estados Unidos, essas pessoas passavam um perrengue muito grande. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar essas pessoas. Só que quando cheguei no Brasil, eu precisava de um trabalho, precisava de emprego. Eu nunca tive ambição em relação ao Fala Inglês em 2 meses, ao Jornada Rocket, a metodologia, porque eu ainda não tinha entendido o que Deus tinha entregue para mim. Eu não tinha entendido o que eu tinha identificado nos códigos. Eu ainda não tinha entendido a capacidade e o poder desse negócio. Mesmo já tendo entregado em palestras nos Estados Unidos há anos, desde 2003, entregando isso pra galera gratuitamente nos Estados Unidos, eu não sabia o que aquilo poderia se desenvolver. E aí eu entro no curso de inglês e eu começo a dar aula e eu subo a bordo pela primeira vez e eu começo a aplicar a metodologia deles. E o que eu começo a perceber? Rodinha do hamster. Eu começo a perceber que o pessoal ficava numa rodinha do hamster. E a bordo é diferente, galera. A bordo não é que nem você tá em terra, que você tem 2 aulas por semana e toda semana você vai na aula. Você sai de casa e vai na aula. Você coordena a sua rotina diária, você coordena a rotina da sua vida para que você possa acessar a aula e para que você possa estudar. A bordo não. O camarada trabalha 12 horas por dia e ele era liberado durante o horário de trabalho dele para ele vir estudar
estudar inglês durante 1 ou 2 horas. Às vezes eles não conseguiam liberar o cara no horário do trabalho dele, então ele tinha que vir na hora da folga dele, que era as 12 horas de descanso que ele tinha a bordo. Então ele vinha já cansado do trabalho. É um ambiente difícil de você lidar, porque existe uma pressão emocional muito grande, porque tá longe da família. Então as pessoas vinham para mim e ficavam naquela rodinha do Rames. Você via nitidamente que os alunos precisavam do inglês, os alunos precisavam de aprender a falar o mais rápido possível. Existiam diversas oportunidades de promoção a bordo, diversas. Várias pessoas eram promovidas assim do dia pra noite só porque conseguiam falar inglês, e essas pessoas viam isso e se frustravam cada vez mais. Então existia uma responsabilidade do professor de entregar alguma coisa pro camarada, de ajudar o camarada. E eu comecei a dar a metodologia do curso que me contratou, mas quando as pessoas chegavam pra mim assim, pô, Rafa, me ajuda aqui, cara, o que você pode fazer por mim pra poder eu conseguir fazer isso rápido? E aí eu vi aquele apelo que eu sempre ouvia quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu estava lá na minha igreja, quando eu estava palestrando, quando eu estava no meu trabalho, quando eu estava ajudando as pessoas. Eu via o mesmo apelo, eu via os mesmos olhos sedentos, os mesmos olhos pedindo, por favor, me ajuda, eu preciso dessa libertação. E aí eu comecei a entregar a metodologia para os caras, eu comecei a entregar a metodologia Rocket no tempo livre deles. Porque eu não tinha que fazer, era 12 horas de descanso, o pessoal às vezes ia para a sala de cinema, o pessoal às vezes ia para academia, eu juntava todo mundo numa sala e eu começava a dar também a metodologia Rocket. Eu ensinei o caminho da metodologia Rocket. O que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a falar inglês. Aconteceu que em 2, 3 meses depois, a galera começou a falar inglês, começou a ser promovida, começaram assim a diminuir os problemas de comunicação e diferença cultural, barreira cultural dentro do navio, a comunicação entre os supervisores e os supervisionados começou a ficar bem melhor, as pessoas começaram a ficar mais felizes, mais libertas, mais contentes, situações onde havia conflito entre estrangeiros e brasileiros, eles passaram a entender um aos outros, porque quando você começa a entender a falar a língua, você começa a entender a razão que aquela pessoa te cobra X e a razão que você entende Y. Você começa a entender a diferença das culturas e começa a se aceitar. Eles passavam a aceitar a gente porque a gente passou a falar a língua deles. E nós passamos a entender a mentalidade deles porque nós entendemos de onde que eles estão vindo. Eles estão largando família para ficar muito mais tempo longe da família do que a gente. A rota de embarque do estrangeiro, por exemplo, é de 1 semana, de 1 mês ou 1 mês e meio. Enquanto que o brasileiro ficava apenas 2 semanas fora de casa, longe de suas famílias, entendeu? Em média, lógico, né? Então o que acontece, gente? Nesse momento, as pessoas começaram a falar inglês a bordo. E o que aconteceu? Eu comecei a perder alunos. E aí eles perceberam que os meus alunos estavam saindo. Aí quando me perguntaram para mim assim, Rafael, por que os seus alunos estão saindo? Por que os seus alunos estão terminando o processo tão rápido? Por que os seus alunos não estão voltando mais para suas aulas? Eu te falar, porque eles estão aprendendo a falar inglês. Mas como assim estão aprendendo a falar inglês? Aí eu tive que confessar, eu falei assim, olha, eu ajudei eles a falar inglês, eu estava ajudando eles nos exercícios, eu estava ajudando eles com uma mentalidade, eu não expliquei muito bem, vou falar a verdade para vocês, eu não falei que eu ensinei uma metodologia, porque naquela época eu ainda não entendi o que era isso. Eu apenas dava as dicas de que eu sempre soube e que sempre deram resultado na vida dos meus amigos e das pessoas que eu conhecia. E aí o que aconteceu? O curso de inglês falou assim pra mim, brother, eu vou ter que tirar você dessa função, porque assim, não compensa. E aí eu entendi o conceito. O conceito é, pra que serve um curso de inglês, gente? O curso de inglês nada mais é do que um negócio, é um business, certo? E se esse business não te trouxer lucro, o business não funciona. A mentalidade, o propósito por trás daquele que criou o curso de inglês pode ter sido a melhor do mundo, pode ter sido fantástica, mas uma vez que ele se torna um business, esse business precisa ser lucro. Ele tem funcionários, ele tem secretárias, ele tem realmente, naquele momento ali eu vi o que eu tinha feito era errado, porque eu interferi num business, entendeu? Então tá tudo bem, me mandaram embora dali, colocaram eu para fazer só parte de tradução. Por que o negócio do Jornada Rocket dá certo? Por que eu falo pra galera? Não existe conflito de interesses. Se um aluno fala inglês, tá show, porque a metodologia ela foi criada para isso. O processo, o fluxo, o organograma, ele foi criado para que quanto mais pessoas falem inglês, mais pessoas falarão inglês. E o processo é tudo aquilo que você investe no treinamento, ele, em teoria, de acordo com o projeto que nós criamos, ele tem que voltar para você. A maioria das vezes que você tem uma coisa que você gosta, você, por exemplo, vai numa academia que você gosta, você indica pessoas para aquela academia. Quando você, por exemplo, usa uma roupa que te veste bem, você indica pessoas para aquela roupa. Quando você vai numa barbearia que o cara te trata bem, tem um preço justo, você indica pessoas para aquela barbearia. Quando você toma um café e você gosta do café, você indica pessoas o café que você toma. Agora, quando você começa a falar inglês e você gostou da metodologia, é natural que você indique essas pessoas para metodologia. Então o que eu faço? Quando a pessoa passa pela metodologia, a pessoa vai lá, fala inglês, melhora a sua comunicação, melhora a maneira como se conversa, e aí ela indica. Quando ela indica, ela recebe comissionamento pela indicação. Em 2 ou 3 indicações, a pessoa já praticamente quitou o investimento que ela teve, por exemplo, no destrave seu inglês. E na mentoria, se ela indica, mais ou menos em 5 a 10 indicações, a pessoa consegue receber de volta o investimento que ela fez, dependendo
dependendo do quanto que ela resolveu engajar com aquele projeto. O que eu quero dizer pra vocês, galera, o fluxo é esse, a intenção é essa. A razão que eu fui mandado embora do curso de inglês foi porque, adivinha só, as pessoas começaram a falar inglês e por essa razão eu fui mandado embora. Perfeito? Então, infelizmente ou felizmente, foi uma história que aconteceu. Logo depois disso, eu passei 1 mês e meio num trabalho de tradução dentro de uma outra plataforma e, eventualmente, eles entenderam que eu era a minha capacidade, qual era a minha habilidade e resolveram me contratar. E eu comecei minha carreira lá como oficial de segurança. Em 2011, eu começo a minha carreira. Então, foi apenas um aninho só. Foi só um ano que eu trabalhei nesse curso de inglês, trabalhando dentro da plataforma de petróleo, entendendo o processo, entendendo tudo o que aconteceu lá dentro. E aí, uma vez que você tá dentro do caminho, você entende os atalhos e você pega ele e segue a vida. 8 anos que eu vivi no trabalho de offshore e hoje eu tô aqui para ajudar a galera a destravar. Então, Rafa, eu não quero entrega no treinamento, não precisa. Eu não quero estar na mentoria, não precisa. Eu quero destravar assistindo seu conteúdo. Cai dentro, brother. No IGTV tem vários vídeos. Aqui no YouTube eu tô colocando todo dia. Tá tendo um vídeo novo para você destravar sua mente no processo do Destrava 365. Além de que eu dou vários vídeos desses mais longos um pouquinho para ajudar você a quebrar a sua mentalidade em relação ao inglês. Então pega esse código e entenda. Cara, se você fala inglês, você tem a chave do mundo. Até a próxima aula, hein, galera?